E chegou ao fim a era Fábio Carille no Corinthians. Agora o Palmeiras vence, hein, Chicão? Depois de algumas polêmicas envolvendo caminhões de dinheiro, críticas para a imprensa e um possível acerto com o Al Hilal, o agora ex-técnico do Timão vai comandar o Al Wehda, equipe que deixou a segunda divisão e foi promovida à elite do futebol da Arábia Saudita. Nesta tarde, o Carille convocou a imprensa para uma entrevista coletiva num hotel bacana aqui na zona sul de São Paulo. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. No início da tarde desta quarta-feira, o técnico Fábio Carille atendeu a imprensa para uma entrevista coletiva. Além, claro, de explicar a sua saída do Corinthians e a ida para o mundo árabe, ele foi questionado a respeito de diversos assuntos. A proposta árabe. Na segunda, eles falaram que iniciaram essas conversas, foi de uma forma muito rápida, né? Muito rápida mesmo. Na terça de manhã, assim, ainda poucas coisas sobre isso, sobre esse assunto, sobre essa equipe. E quando chegou a noite, as exigências que fizemos concordaram todas, né, que o que estão acreditando em mim, o que estão acreditando na ideia. Nos próximos 3 anos o país quer revolucionar, quer ser uma força, uma potência no futebol, né, e estão contando comigo para que ajude a fazer o país crescer nesses próximos anos. Contra a proposta da diretoria. Eu não ia usar isso para ter qualquer aumento com o Corinthians. Ou eu iria por esse valor, ou eu ficaria pelo valor que estava. Não é da minha índole chegar, tem uma proposta, pode acontecer uma proposta e quero isso ou quero aquilo, não esquece. Desde o momento eu não quis falar. Né? Ou eu vou, ou eu não vou e fico como está. Isso foi uma opção minha. Propostas anteriores. As 3 que apareceram de fora do país foram melhores do que essa. Não propostas, conversas que iniciaram, vamos dizer, não chegou nada no papel, mas iniciou e eu não levei à frente. Foram melhores do que essa. Então, isso não é só questão financeira, é a questão também de tudo. As condições que o clube está dando de poder levar 7 jogadores estrangeiros, um goleiro e 6 de linha, contratações de jogadores da seleção da Arábia Saudita, que fez com que eu pensar em tudo e decidi por isso. Comissão técnica. O único que está definido, que eu posso falar, é o Leandro, com quem eu trouxe para o clube. O restante, que eu acho que não pode ser uma conversa por telefone, né? Então, os outros integrantes vai acontecer aí nas próximas horas, próximos dias, quando eu encontrar com eles. Reforços vindos do Corinthians. Não vou tomar nenhuma decisão em relação a atletas, porque primeiro eu preciso saber quem eles têm contratados lá. Relação com a imprensa. Vão lá na casa do meu pai, numa inocência do caramba do meu pai, e ele foi a primeira pessoa que eu fiz questão, pela idade, pelos problemas, e pegam sobre isso. E não foi também sobre a declaração do meu pai que eu me manifestei daquele jeito. O Fábio tem uma proposta, pode ser que ele saia. Em cima disso foi falado valores, eu não tinha conversado em momento algum, que era a minha última partida na Venezuela, não sei de onde saiu isso, que o Rodriguinho já estaria contratado. Então, sabe, jogaram tudo em cima da declaração do meu pai, mas não foi isso. E essas outras coisas? Volta ao Brasil. Tô indo com a cabeça para ficar lá anos, tá? Anos. A partir do momento que eu sou contratado por alguém que pague, não vou lá pensando em voltar. Se eu for assim, já chego lá voltando, já chego lá derrotado. Né? Então, estou indo lá para fazer história. Um dia voltando, vou estar aberto a tudo. A tudo, né? Então, não tenho que ficar aqui... preferência esse, preferência aquele. Quem sabe numa volta minha lá na frente o Corinthians esteja muito bem, não tem que mexer e eu deixar de... Enfim, sou profissional e vou estar aberto a escutar todos. Bem, meus amigos, boa noite. Boa noite, Miller, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Eu, vou dizer a verdade para você, fiquei decepcionadíssimo com a aceitação do Carille a sair do Corinthians. Como ele é sincero, também sou sincero, não vou enganar vocês, sou transparente. Como ele foi transparente também. Eu acho que ele jogou uma carreira maravilhosa que ele ia fazer aqui no Corinthians.
Ele é jovem, tem 45 anos de idade, podia permanecer mais uns 5 anos no Brasil, aí sim ir para o exterior, mas não para a Arábia, ir para a Espanha, ir para a França, ir para a Itália. Ele tem nível para isso e é um treinador que você vê que é muito versátil em criar esquema tático. E eu, sincero, honestamente, não esperava que ele fosse sair assim. Ele deixou o Corinthians na metade do caminho do Brasileirão, deixou o Corinthians na metade do caminho da Copa do Brasil e deixou o Corinthians na metade do caminho da Libertadores. Isso não se faz. Não se faz por dinheiro nenhum do mundo, cara. Não se faz isso. Eu acho que o Corinthians, há 1 ano e meio atrás, desses últimos 11 anos, né? Praticamente 11 anos, acalentou o Carille. Acalentou o Carille. Acreditou no Carille. E o Carille acreditou no Corinthians. Quando ele assume o cargo, aparece uma propostinha aí, sei lá. Mas o cara vai ganhar 40 milhões. Mas o cara isso, o cara é aquilo. E eu não sei, às vezes o dinheiro não compensa. Né? O dinheiro não compensa. Era mais fácil ter entrado num acordo e ter ficado no Corinthians. Mas, enfim, cada um tem uma cabeça e pensa do jeito que quiser. Não é verdade? Uma coisa que eu concordo com ele foi a exploração, né, da inocência dos pais dele naquela entrevista, né? Eu acho legal, que nem disse o Flávio, legal que o repórter foi lá e fez isso, mas, pô, tava na cara que o pai dele estava falando sem saber, estava entusiasmado. E é um senhor de idade já, né? É um senhor de idade que não está acostumado a lidar com imprensa malandra de São Paulo, né? Então, quer dizer, não é que é malandra, que é sem vergonha, mas é esperta, que é a declaração para pôr no jornal, né, mais visto aí do Brasil, que todo mundo sabe qual que é, né? E ganhar ponto com isso. Quer dizer, criaram uma encrenca, fizeram uma lambança e o Corinthians perde um grande treinador. Infelizmente, o Carille sai pela porta dos fundos do Corinthians, não sai pela porta da frente, porque não se deixa um clube grande que nem o Corinthians na metade de 3 competições. Isso não se faz. Isso não se faz. Eu não admito. Não admito como jornalista e não admito como corintiano. Eu me lembro muito bem, Miller, só para encerrar a minha fala, depois eu até fico quieto, que diz que tem pouco tempo, é o seguinte, eu me lembro muito bem que quando o Vanderlei Luxemburgo deixou o Palmeiras para ir para o Cruzeiro, e eu disse que ele era mercenário, e ele me processou por isso, e perdeu, porque o advogado dele escreveu que eu chamei ele de ladrão. Não chamei ele de ladrão, chamei de mercenário. Ele estava se vendendo para o Cruzeiro. Ele foi campeão no Cruzeiro. E o Palmeiras caiu para a primeira divisão. Eu só espero que com a saída do Carille isso não aconteça no Corinthians. Calma, fica calmo. Não, mas é verdade. Tadinho, Chico. Eu estou indignado com essa saída dele desse jeito, Miller. Boa noite. Boa noite, Miller. Mas, poxa, Miller, é dinheiro para toda a vida, Miller. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Sem dúvida nenhuma, o Carille deveria falar na entrevista o seguinte: eu estou indo pelo dinheiro, pela questão financeira, porque não dá para competir com o mercado internacional financeiramente falando. O futebol na Arábia não existe, todo mundo sabe disso, né? Então, ele vai lá dizer, olha, eu vou ver os jogadores que tem, o campeonato, um projeto de carreira. Não existe projeto de carreira na Arábia. Existe uma questão financeira, que realmente ele vai ser muito bem remunerado, mas ele tem que chegar e dizer só isso. Como o Chico falou, eu concordo nesse ponto. Ele está deixando o Corinthians na beira do caminho, quase que na metade do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, Libertadores, etc. Então, eu acho que, por ser jovem, poderia esperar mais tempo, se consagrar mais no futebol brasileiro, até porque, Michele, daqui a pouco, você sabe que o futebol é muito dinâmico, tanto dentro quanto fora de campo, daqui a pouco ele vai ser cotado como treinador da seleção brasileira, dependendo do resultado do Tite no Mundial. Então, ele, sendo treinador do Corinthians, tinha grandes possibilidades de ser a bola da vez, depois da Copa, como treinador da seleção brasileira. Agora, indo para a Arábia, financeiramente, o bolso está cheio, mas vai desaprender em termos de futebol. Mas também tem uma coisa, Miller, se o Tite perde, aí o Carille perde 1, 2, 3, aí já começa a sombra do Tite no Corinthians. Sim. Então, assim, eu acho que ele também tem medo de repente, perde 1, 2, 3, não sei como que é a situação dele no Corinthians, Chico Lang, pra de repente ele ser mandado embora e deixar passar, sei lá quantos caminhões, Michele, Chico, é muito dinheiro, Chico, eu tô muito emocionado. Michele, a gente se conhece há muito tempo. E eu sei que você é igual a mim e sei que o Miller também. Aqui, os 3 aqui, eu aposto no meu taco. Eu sei que eu posso. Boa. E posso chegar. Então, não adianta vir com um caminhão de dinheiro para me tirar daqui, porque daqui da Gazeta eu não saio.
Eu já falei isso publicamente. Já falei isso publicamente e falo isso pra você. Acabei de falar lá embaixo que eu estava tomando café. Então, não saio daqui, porque eu acredito na Gazeta, acredito em mim. Quer dizer, mas você é bobo, você devia sair, já está com 63 anos, não saio. Eu fico na Gazeta, enfim. É uma questão de posicionamento, sei lá, vamos dizer assim, de princípio. Filosofia. De filosofia. De vida. Eu acredito no meu taco. Eu acredito no meu taco e pronto. É o que ele devia ter feito. Mas o mercado é instável demais, eu vou para lá. Quem disse que o Sheik vai te pagar o que prometeu? Mas eu recebi 12 milhões adiantado. Legal, pode ser o único dinheiro que você vai receber em toda a sua vida. E outra coisa, lá na Arábia Saudita... A primeira coisa que eles fazem é segurar o passaporte. O Miller estava me falando. Conta aí, Miller. O Rivelino foi assim em todos os jogadores. Eles pegam o passaporte e a lei lá é do príncipe. Ai, que medo! L'état c'est moi. Para quem não conhece francês, como o Miller fala bem francês, é o seguinte, o Estado sou eu. O Estado sou eu. O Luís XIV falou isso. Então, l'état c'est moi. E lá é mais ou menos assim. É um absolutismo, né? Prevalece sempre a vontade do Sheik e daquelas famílias milionárias, donas de poços de petróleo, que vão acabar só daqui 1 milhão de anos. Então, quer dizer, é um negócio assim que... Chico, o negócio é o seguinte... Eu não faria isso. Cada um é refém das suas decisões. É o DDD da vida, né? É a decisão que decide os nossos destinos. E o Carille, ele se decidiu por esse caminho, né, por esse destino. Olha, financeiramente eu estarei excelentemente bem, só que profissionalmente, Michele, o cara desaprende, o jogador desaprende no Japão, imagine na Arábia Saudita. Então, profissionalmente, ele pode esquecer crescimento profissional. Bom, mas eu acho que ele tinha que ir, gente, porque é muito dinheiro. Passou o segundo caminhão, Michele. Passou o segundo caminhão, o terceiro já passou e tal. Bom, mas a gente quer saber a sua opinião. Tem a enquete, né, Johnny Batista? A gente faz a enquete e depois a gente vai para 10, né? A sua opinião, Johnny, sobre o adeus de Carille ao Coringão. Profissionalmente, foi bom para o técnico Carille ir trabalhar no futebol árabe? Essa pergunta não vale, porque o Miller já respondeu aqui. Profissionalmente, Miller? Zero, não, né? Financeiramente, esses 2 caminhões aí estão excelentes. E aí, Chicão? É o tal negócio, né? Eu também acho que profissionalmente para ele vai ser péssimo. Eu não conheço ninguém que lá você só treina o jogador só um período e só 10 horas da noite, que é muito calor. Treina à noite, Não, porque lá até 10 horas da noite é dia. Calor. E o calor é muito intenso, não tem treinamento de 2 períodos. Então, quer dizer, o planejamento profissional que você tem que fazer, aquele planejamento de pré-temporada, lá as pré-temporadas, os clubes da Arábia, eles fazem na Europa, Austrália, quer dizer, então... O treinador não adianta, ele não tem programação profissional. Vai lá para ganhar dinheiro e muda a vida. Bom, eu recebi aqui uma mensagem do nosso repórter de 91, é isso aí mesmo, João Batista. O Chico vai... Bom, o Chico fala então. O nosso repórter Adriano Dolfo falou o seguinte: Michele, Carille foi o primeiro treinador desde 91 que deixa o Corinthians por vontade própria. Os outros todos foram demitidos ou acabou o contrato. Avisa o Chico. Aí eu falei, mas e o Tite? Ele falou, não, o Tite foi diferente, foi para a seleção. Não, o Tite e o Mano Menezes, né? Saíram porque foram para a seleção. Aí ele mandou aqui lista de 40 profissionais que trabalharam como treinador no Parque São Jorge. Então, tem aqui, o Carille, foi esse cara. Demitido. Cristóvão Borges, demitido. Tite, seleção. Mano Menezes, 2014, fim do contrato. Tite, 2013... Não, fim do contrato não, ele foi para a seleção. Mas não foi na outra, foi 2010, não foi? Seleção brasileira. Seleção brasileira. Adilson Batista, 2010, demitido. Nelsinho... Aí sim, aí tem uma lista vasta. Aí é um monte de demitido. Mas se você pensar bem, nos últimos 10 anos, o Corinthians teve pouquíssimos técnicos. Teve o Mano Menezes, o Tite, que eu estou lembrando de cabeça. Desde 91, nenhum trocou o Corinthians para outro clube. Não, nenhum. O Carille foi o primeiro a fazer essa bobagem, né? Que não se troca o Corinthians e o Flamengo pela Arábia Saudita. Desculpa. Mas um detalhe, Michele, que a gente não falou, e é bom dizer, para o torcedor corintiano ficar esperto, eu acho que o Osmar Loz não vai fazer o mesmo trabalho, ou terá o mesmo sucesso do Carille. Por quê? Até porque ele veio da base. Base para profissional são realidades totalmente diferentes, entendeu? Então o Osmar Loz, ele tem um outro perfil que não é o do Carille. O Carille foi jogador, boleiro, o Osmar Loz já vem com diploma, é diferente, entendeu? Você não pode ser só bom treinador dentro de campo. Você tem que ser também bom treinador no vestiário, fora de campo.
Você tem que falar a linguagem do boleiro. Então, o Osmar Loz agora ele vai ter que aprender a falar a linguagem do boleiro, para ele começar a ter a confiança do grupo. Nossa, Chico Lang, a coisa tá feia pro seu lado, né? É por isso que eu tô bravo, né, Mi? Eu sei. É.